Comissão Representativa e das comissões permanentes desta Câmara Municipal. Convidamos para compor a mesa desta solenidade o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Sebastião Melo. Excelentíssimo senhor prefeito em exercício, doutor João Batista Link Figueira. Excelentíssimo senhor representante do Senado Federal, senador Sérgio Zambiase. Excelentíssimo senhor secretário estadual de Administração e Recursos Humanos, Eloy Guimarães, neste ato representando sua excelência a governadora do Rio Grande do Sul, Ieda Horato Cruzius. Excelentíssimo senhor vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Roque Miguel Funk. Excelentíssima senhora Procuradora-Geral de Justiça, doutora Simone Mariano da Rocha. Excelentíssima senhora Defensora Pública-Geral do Estado, doutora Maria de Fátima Záquia Paludo. Senhor presidente do Tribunal Federal da 4ª Região, em exercício, desembargador Elcio Pinheiro de Castro. Excelentíssimo senhor vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro César Miola. Excelentíssimo senhor deputado federal Vieira da Cunha. Excelentíssimo senhor diretor do Fórum de Porto Alegre, juiz de direito, Dr. Carlos Eduardo Ricnitti. Excelentíssimo senhor representante da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Luiz Augusto Lara. A seguir, convidamos a todos os presentes para ouvir o hino nacional, que será interpretado pelo cantor Edu Couvara. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte,
em teu seio. Ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E digo verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Prestigiam esta solenidade familiares dos senhores vereadores a serem empossados nesta sessão. Senhor representante do Comando Militar do Sul, General de Divisão Sérgio Costa de Castro. Senhor presidente do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, Juiz Coronel Sérgio Antônio Berni de Brum. Senhora presidente da Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul, Marlene Viekorek. Senhores e senhoras vereadores desta Casa Legislativa, senhor vice-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Rui Vicente Oppermann, senhor secretário municipal da Fazenda, Cristiano Tatti, senhor secretário municipal da Produção, Indústria e Comércio, Idenir Sequim, senhor secretário municipal adjunto de Gestão e Acompanhamento Estratégico, Virgílio Costa, senhor prefeito de Alvorada, senhor João Carlos Brum, senhor prefeito de Xangri-Lá, Celso Bassani Barbosa, senhor prefeito em exercício de Santo Antônio da Patrulha, Armindo Ferreira de Jesus, senhora presidenta da Câmara Municipal de Guaíba, vereadora Paula Paroli, senhor vereador de Gravataí, Vail Carlos Correia, senhor presidente do Diretório Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro, José Carlos Braque, senhor presidente do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul, engenheiro civil Luiz Alcides Capuani, senhor vice-presidente da AGERGS, Manuel Maria dos Santos, senhor diretor-presidente da Corsan, Luiz Afalon, senhor diretor da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Dr. Marcelo Dornelles, senhor presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, Henri Chmielnitsky, senhor presidente em exercício da Federação, José Américo da Silva, senhor vice-presidente da ATP, Cláudio Humberto Salter, senhor presidente do Sindpoa, Cacildo Vivian, senhor representante do Departamento Municipal de Águas e Esgotos, Isaac Chaiman, senhor presidente da UAMPA, Sandro Chimendes, senhor Tadeu Gonzaga Martins, representando o presidente da Comissão Executiva Estadual do PSDB-RS, deputado federal Cláudio Dias, senhor vice-presidente da ASBE, arquiteto Jorge Decken de Biagi,
senhor gerente-geral da Coprobel, Fernando Luiz Guimarães, senhor representante do Diretório Municipal do Democratas, Rinaldo Simões, senhor Jaime Silva, presidente da Turi Silva, senhor Salvatore Lutieri Sávia, presidente da Sociedade dos Amigos do Jardim Ingá, senhor diretor da Penitenciária Estadual do Jacuí, Major Chaves, assessor parlamentar do 5º Comando Aéreo Regional, Coronel Iraçu Litvinsky Gonçalves, delegado Ivair Mainard, vice-presidente da Associação dos Delegados de Polícia, Dr. Getúlio Figueiredo, advogado do PTB estadual, senhor Nilton Braga Rosa, secretário do Inova Poa, senhor Cássio Trogildo, secretário adjunto da SMOV, senhor Walter Luiz de Lemos, conselheiro do Conselho Federal de Administração, senhor Adão Oliveira, presidente em exercício da Sulpetro, senhor diretor executivo da Copetrol, Luiz Antônio Costa, senhor diretor da Biota Geon, Walter Koch, senhor Zulmir Ivânio Breda, secretário adjunto da Secretaria Municipal da Fazenda de Porto Alegre, senhor presidente do Diretório Municipal do PTB, José Carlos Braque, senhor presidente da Associação do Ministério Público, Marcelo Lemos Dornelles, senhor secretário adjunto da Secopa, Ricardo Guetti, senhor secretário municipal de Defesa Civil, Léo Bulling, senhor presidente estadual do PTB, Fernando Medeiros, senhor comandante do 24º BPM Metropolitano, Tenente Coronel Edson Stivaletti Bilhalva, senhor diretor de Patrimônio do Estado, Henrique Valério, senhora presidente do PTB Mulher do Rio Grande do Sul, Tânia Regina Silva Rixel, senhor presidente do Cientec, Luiz Augusto Pereira, senhor presidente do Convention Visitors Bureau, Ricardo Ritter, senhor vice-presidente do Sindicato de Hotelaria de Porto Alegre, José de Jesus, senhor segundo vice-presidente do Sindipoa, Edmir Simonetti, senhor representante do diretor-presidente da Procempa, Zulmiro Tartari, senhor superintendente de Portos e Hidrovias, Renato Luiz de Moura, senhora secretária da Administração de Porto Alegre, Sônia Mauriza Vaz Pinto. Com a palavra, o senhor presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Sebastião Melo. Primeiramente, boas-vindas a todos à nossa Casa do Povo de Porto Alegre. De imediato, eu quero convidar a nova mesa diretora para que suba aqui na mesa de trabalho, começando pelo novo presidente, Neucir Tessaro, Mário Manfro, Mauro Pinheiro, Bernardino Vendrúsculo, Tarcísio Flecha Negra e João Carlos Nedel. Bem-vindo, presidente. Convido a mesa aqui para todos de pé proceder para a assinatura aqui da transmissão do novo presidente. Cumprindo as formalidades legais, regimentais e orgânicas, declaro empossada a nova mesa diretora e convido o seu presidente para assumir os trabalhos.
Cumprimentar o senador? Não vamos cumprimentar o senador. Ali, ó. Senhoras e senhores, boa tarde. Vamos dar seguimento a essa sessão de posse. Cumprimento a todas as autoridades aqui já nominadas pelo nosso protocolo. E vamos dar posse à comissão representativa da Casa. Vereador Adeli Cel, do PT. Vereador Ayrton Ferronato, PSB. Vereador Aldacir José Oliboni, do PT. Vereador Bernardino Vendrúsculo, PMDB. Vereador Dr. Raul, do PDT. Vereador Elias Vidal, do PPS. Vereador Engenheiro Comaceto, do PT. Vereadora Fernanda Melchiona, do PSDB. Desculpa, pessoal. Ô, Fernandinha, desculpa, Fernandinha. Não está presente. Vereador João Pancinha, PMDB. Vereador Luciano Marcantônio, do PDT. Vereador Marcelo Chiodo, do PTB. Vereador Mário Manfro, do PSDB. Vereador Mauro Pinheiro, do PT. Vereador Neucir Tessaro, PTB. Vereador Reginaldo Pujol, do DEM. Vereador Tarciso Flecha Negra, PDT. Vereador Walter Nagstein, PMDB. Vereador Valdir Canal, do PRB. Vamos citar e dar posse aos membros das comissões permanentes. Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Vereador Pedro Ruas. Vereador Reginaldo Pujol. Vereador Bernardino Vendrúsculo. Vereadora Maria Celeste. Vereador Luciano Marcantônio. Vereador Valdir Canal. E vereador Luiz Braz. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento do Mercosul. Vereador Walter Nagstein. Vereador João Antônio Dibi. Vereador Mauro Pinheiro. Vereador João Carlos Nedel. Vereador Ayrton Ferronato. Comissão de Urbanismo, Transporte e Habitação, CUTAB. Vereador Elias Vidal. Vereador Engenheiro Comaceto. Vereador Alceu Brasinha. Vereador João Pancinha. Vereador Nilo Santos e vereador Paulinho Rubemberta. Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Juventude. Mauro Zacher. Fernanda Melchiona, Haroldo de Souza, Sofia Cavedon e Tarcísio Flecha Negra. Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana. Vereadores DJ Cassiá, Tony Proença, Adeli Cel, Ervino Besson, Marcelo Chiodo e Sebastião Melo. Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Vereadores Adalcir José Oliboni, Beto Mersch, Carlos Todeschini, Dr. Tiago Duarte, Dr. Raul e Mário Manfro. Declaro empossado todos os nominados. A seguir, convidamos para fazer seu pronunciamento o vereador, que ora nos deixa a presidência, Sebastião Melo. Prezado presidente, ora empossado, amigo Neucir Tessaro, senhor prefeito em exercício da cidade, Dr. João Batista Link Figueira, caríssimo senador da República, senador Sérgio Zambiase,
caríssimo amigo, colega vereador e o homem que tem duas funções no Brasil, vereador e senador Eloy Guimarães. Ex-presidente desta casa, aqui representando a senhora governadora Ieda Horato Cruz. Querido deputado Luiz Augusto Lara, aqui representando a nossa valiosa e valorosa Assembleia Legislativa. Excelentíssimo senhor vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Roque Miguel Funk, representando aqui o nosso Poder Judiciário. Queridíssima Procuradora-Geral de Justiça, doutora Simone Mariano da Rocha, bem-vinda à nossa casa. Querida amiga, defensora pública geral do Estado, doutora Maria de Fátima Záquia Paludo. Senhor presidente do Tribunal Federal da 4ª Região, em exercício, desembargador Elcio Pinheiro de Castro. Excelentíssimo senhor vice-presidente do Tribunal de Contas, competente, sério, conselheiro César Miola. Excelentíssimo senhor deputado federal, aqui representando a Câmara Federal, deputado Vieira da Cunha. Excelentíssimo senhor diretor do Fórum de Porto Alegre, doutor juiz de direito Carlos Eduardo Richinete. Senhoras e senhores, meus colegas vereadores, minhas colegas vereadoras, senhores da imprensa, convidados especialmente da nossa nova mesa diretora e do presidente Tessaro. Primeiro, quero fazer uma saudação à nova mesa. Desejar, Tessaro, muito sucesso a ti, aos vice-presidentes Mário Manfro, ao Mauro Pinheiro, ao meu companheiro de partido Bernardino e os dois remanescentes da mesa, que são os vereadores Nedel e Tarcísio. O sucesso dos senhores é o sucesso da casa e o sucesso da casa é o sucesso da cidade. Portanto, receba nosso total entusiasmo para o êxito dessa gestão. Segundo, recomenda-se que num ato solene como este se produza formalmente um discurso escrito. Eu sei que não sou bom no improviso, mas sei que sou péssimo no discurso escrito. Por isso eu peço licença aos senhores para falar com o coração, porque esta aqui não é uma prestação de contas. Esta já foi impressa, já foi distribuída. Aqui quero deixar algumas reflexões, impressões de quem teve a honra de presidir essa casa por 2 anos, como vê o parlamento, a sua relação com a cidade. Por isso eu peço licença, presidente, para não trazer o discurso escrito, mas para fazer um diálogo. Eu apenas fiz um roteiro para poder fazer esta rápida fala. Acho que a nossa gestão, presidente, ela teve 2 pilares básicos. O primeiro pilar foi o da harmonia política. Nós fizemos 2 anos de gestão com muita harmonia política. Harmonia política significa, na nossa avaliação, de que o gabinete da presidência é um gabinete institucional. Lá não é lugar para luta partidária. Lá não é lugar para tomar lado de governo ou de oposição. Aliás, disse isso quando tomei posse nesta casa em 1º de janeiro de 2008. A presidência da casa tem que ser o equilíbrio da casa e tem que garantir os espaços de debate, mas especialmente os espaços da minoria, porque ser democrata, acima de tudo, é assegurar o espaço das minorias, até para elas terem condições de fazer a maioria mudar de opinião ou não. Quando nós fizemos este acordo político, meus colegas vereadores, nos permitiu avançar em algumas coisas. E a primeira qualificação que tivemos, que não vem de agora, que ninguém inventou a roda, mas foi de aproximar mais a Câmara da cidade. A Câmara não pode existir só no plenário Otávio Rocha, só nas comissões da casa.
ela precisa deslocar para ouvir, e lá não é lugar do vereador falar. Ele pode até falar, e até às vezes deve falar, mas lá é o lugar privilegiado que quem fala é o patrão desta casa, que é o povo. E eu quero aqui olhar para vários secretários, prefeito, dizer que num primeiro momento, talvez o governo não tivesse entendido o sinal dessas audiências e as participações do governo, do executivo, não eram grandes. Eu conversei com o prefeito Fogaça, um prefeito de alta sensibilidade, entendeu que não. Se a Câmara estava convidando, era importante que o executivo estivesse junto para poder ouvir a população e responder de imediato aquilo que pudesse ser respondido. E por isso essas audiências não se tornaram enfadonhas, elas foram resolutivas em muitas e muitas coisas. Eu podia citar exemplos e exemplos de coisas que através das audiências públicas transformaram em leis nesta casa ou transformaram em sensibilidade política do próprio executivo. Mas a casa não só fez audiência pública, esta tribuna popular talvez seja a tribuna popular mais usada do Brasil. E aqui as coisas são ditas e não vão para a gaveta, porque elas vão para as comissões da casa e tem desdobramento. Mas esta casa teve centenas, para não dizer milhares de reuniões ordinárias e extraordinárias nas suas comissões temáticas. E esta casa tem mais de uma dezena de frentes parlamentares que relaciona com a cidade. Mas esta casa teve na figura do Dibe e agora na figura do Pujol, como ouvidores da casa, um trabalho itinerante, incessante do mercado público, do Brick da Redenção, da Vila Santa Rosa, da Restinga, andando pela cidade, escutando a comunidade e trazendo para cá sugestões para o exercício da vereança. Então a Câmara se aproximou da cidade, fazendo aquilo, desfazendo aquilo que na minha avaliação não foi bem para a cidade, que é criar uma divisão entre a democracia participativa e a democracia representativa. As duas são importantes e indispensáveis para a vida da cidade, mas elas não são conflitantes, elas são convergentes, e por isso essa casa hoje pode dizer em alto e bom som: democracia representativa e democracia participativa caminham junto pela uma cidade melhor. Se nós avançamos no campo da aproximação da Câmara com a cidade, não foram menores os nossos avanços nos grandes temas. Esta casa, Maria, que foi presidida anterior a mim, que teve o Eloy no primeiro ano da legislatura passada, depois veio o Goulart, nós vimos avançando e fomos retirando aqui do plenário coisas que achávamos que poderiam ser tratadas em outros setores da casa. Por exemplo, como o nome de ruas, que deve terminar lá na comissão e não vir para esse plenário. Dar uma homenagem, ela tem que ser muito valorizada para quem dá e para quem recebe, portanto era preciso diminuí-las. E assim foram sendo feitas várias coisas e permitiu que este plenário tratasse aqui de uma matéria que até mesmo os meus amigos jornalistas diziam: mas presidente, mais uma vez não vai sair, que é o plano diretor. Pois desta casa fez este ano 52 sessões extraordinárias, sendo que uma das sessões extraordinárias terminou às 3h05, e nós entregamos não o plano diretor ideal, porque ele não existe na cidade de Porto Alegre e não existe em nenhuma cidade do mundo, mas entregamos o plano diretor da média da sociedade, revisado, e portanto isso foi um avanço extraordinário para essa cidade, e eu quero dizer que isso foi obra e responsabilidade dos 36 vereadores desta casa. O ano passado, e eu podia continuar dando exemplos e exemplos e exemplos, mas o ano passado, quando chegou em novembro, a imprensa todo dia botava uma matéria dizendo: a Copa pode não vir para o Rio Grande, porque está na Câmara de Vereadores o projeto da dupla Grenal, e a Câmara não enfrentando, a Copa pode não vir. E não era justo conosco, porque tiveram o tempo todo para mandar o projeto e mandaram nos últimos 45 dias, e daqui um pouco a canga era em cima da Câmara. Pois nós reunimos todos os líderes de bancada, estabelecemos um prazo, e no dia 29 de dezembro, à meia hora, esta casa aprovou os projetos da dupla Grenal, dizendo: se esta é a questão para a Copa não vir, pois a Copa vem para Porto Alegre, porque a Câmara deu a sua resposta.
nós terminamos de votar o plano diretor. E logo em seguida, nós votamos uma matéria também, prefeito, que é do plano diretor, que é no mínimo vintenário desta casa, que é chamado Cais do Porto. Pois esta casa correspondeu de novo, senhores secretários, senhores vereadores, senhores que nos honram com as suas presenças. Então eu diria que esta casa se ocupou de grandes temas. Mas esta casa teve a audácia de fazer o ano passado um seminário internacional, trazendo gente de Barcelona, dos Estados Unidos, de Portugal e do Brasil inteiro, figuras como Jaime, como Johnny Borjá, como Dorf, como Mateus, reunindo mais de 1.500 pessoas e produzindo uma obra fantástica chamada Porto Alegre, uma visão de futuro, e editando um dos melhores livros de planejamento, e cujo seu basilamento maior é dizer que esta cidade precisa criar um instituto de planejamento que tenha um olhar metropolitano. Senhor prefeito, senhor senador, o senhor é um homem do Rio Grande, mas tem uma base muito sólida metropolitana. Eu acho, sinceramente, do alto da responsabilidade de militante dessa cidade, de quem presidiu esta casa, de quem é vereador, não dá mais para trabalhar os temas comuns sem uma visão compartilhada entre Porto Alegre, Alvorada, Viamão, Cachoeirinha, porque o tema da saúde, da educação, do transporte, do destino final do lixo e tudo isso tem muito melhores soluções, senhora procuradora, se eles forem tratados. É preciso ter um olhar metropolitano, é preciso criar um fundo metropolitano, que o governo do estado faça a sua parte, vereador Eloy. Que a Metroplan, que foi dianteira no planejamento, foi perdendo a sua capacidade, e não é culpa de ninguém, mas hoje ela não consegue fiscalizar e muito menos planejar. Por isso nós deixamos aqui, sem dúvida alguma, um olhar para o futuro da cidade. Mas eu queria dizer também aos senhores, de que esta casa, presidente Tessaro, e Vossa Excelência, que foi um extraordinário secretário, ela fez uma coisa que muitos legislativos não fazem, que é gestão. No mês de janeiro, e aqui eu vejo o Todeschini, vejo o Ervino, outros colegas de mesa, nós assinamos aqui neste plenário, quando o doutor Jorge Gerdau, depois de várias conversas que tive com ele, dizendo que ele fazia um belo trabalho pelo governo do estado, por vários governos estaduais, pelo governo federal, e que eu pedi auxílio para que ele ajudasse a financiar uma consultoria do PGQP nesta casa. E esta casa assinou o primeiro programa de qualidade no legislativo no Brasil, que teve o patrocínio ano passado, o ano todo, através do PGQP. Isso nos fez encurtar processos, reduzir gasto, acabar com esta papelada burocrática desta herança que faz com que os processos na vida pública cada vez se demorem mais. Aqueles que vivem a casa, aqueles que frequentam esta casa, sabem que os espaços aqui foram qualificados. Muitas dessas obras foram licitadas lá na nossa presidência da Maria Celeste, como várias estou deixando agora para que o Tessaro conclua. Isto é dar não continuismo, mas continuidade. Daqui a 30 dias, esse plenário estará reformado, com a televisão, para espaços totalmente reformado, pois isto é uma obra necessária, porque a atividade fim, o restaurante da casa, até que enfim vamos ter um restaurante novo. A nossa taquigrafia, que não dava para funcionar, hoje é nova. As salas das comissões que a Maria Celeste deixou, o telecentro, o nosso memorial e várias outras obras foram feitas. E com isto nós fizemos gestão devolvendo recurso para a prefeitura. O ano passado devolvemos 2 milhões, deputado Vieira. Este ano devolvemos mais 1 milhão. E pagamos todos os precatórios que essa casa tinha atrasado, no valor de quase 2 milhões de reais. Por isso, eu saio com muita tranquilidade de dizer que nós, de forma muito coletiva, fizemos um trabalho dividindo responsabilidades. Eu quero agora dizer aos meus amigos que na vida ninguém anda só. Na política, a companhia é tudo. Eu quero inicialmente agradecer ao meu partido, ao meu MDB, que me fez legenda para ser vereador, Sequim, e que me produziu vereador desta cidade.
Então eu quero agradecer o meu partido. Quero agradecer a minha bancada, ontem liderada pelo Haroldo, hoje liderada pelo João Pancinha, mas de forma muito especial ao Raul, ao Walter ali do governo, ao Bernardino, que são parceiros, ao Sequim, que está no executivo, ao Garcia, pela referendo que deram do nosso nome, para chegar à presidência da casa. Mas eu quero agradecer, e aí me permite, de forma muito especialista. Feliz de um presidente que tenha vice-presidente do quilate de Adelir Cel, editor de Proença. Os senhores merecem o aplauso, o reconhecimento, porque os senhores foram parceiros por inteiro dessa gestão. Da mesma forma, quero saudar o Tessaro e o Nedel e o Tarciso, que foram 3 gigantes secretários dessa gestão, e muito que se fizemos, devemos aos senhores. Quero dar um abraço enorme, de coração aberto, a todos os demais vereadores. Muito obrigado, porque cada crítica que eu recebi, ou cada elogio, mas especialmente eu fico com a crítica, eu transformei esta crítica num processo de contribuição, e talvez a gestão muito tenha dado por isso. Muito obrigado a vocês, muito obrigado aos diretores desta casa, começando pelo nosso diretor Beto Fraga, diretora Marta, essa grande funcionária de carreira, ao Kleber, que ascende à condição de diretor-geral, que foi o nosso diretor administrativo, ao nosso queridíssimo e competente Luiz Afonso, que sempre está conosco aqui no plenário, ao nosso diretor, vereador Mário Fraga, a nossa diretora da escola, Giulietta Battistioli, esta grande professora, nossa querida Giovana Rigo. Quero agradecer aqueles que coordenaram a nossa imprensa, o nosso Vitor Bley, a nossa Núbia Silveira e a Taide e o Jasper, que muito auxiliaram a presidência. Quero também, de forma generalizada, agradecer a cada um dos funcionários e das funcionárias desta casa. Se foi um outro traço que a nossa gestão teve, foi de uma relação muito respeitosa e qualificada, até porque nós somos passageiros e os funcionários são permanentes nessa instituição. Muito obrigado pelas contribuições dos senhores. Aos funcionários do gabinete da presidência, que foi um misto de composição de pouquíssimos e raríssimos cargos de comissão que esta casa tem, com aqueles que eu convidei e que aceitaram ir para a presidência. Muito obrigado a vocês que somaram, que vestiram a camiseta, que fizeram conosco uma grande gestão. Muito obrigado aos meus funcionários do gabinete parlamentar, que no primeiro momento tiveram dificuldade de compreender de que as matérias do vereador não deveriam chegar à presidência, mas depois entenderam que a matéria do exercício da vereança não podia sair do gabinete parlamentar, porque no gabinete da presidência era um lugar só para tratar de questões institucionais. Muito obrigado a vocês. Quero agradecer a nossa imprensa, agradecer aos parceiros que conosco conduziram o Fórum Porto Alegre, uma visão de futuro. E faço esse agradecimento na figura do sempre secretário do nosso professor João Carlos Brum Torres, que foi o maestro de todos nós conduzindo esse grande projeto do futuro da cidade de Porto Alegre. Por isso, meus caros amigos, eu quero dizer que saio com a consciência muito tranquila. E me pergunto muitas vezes, né? A nossa cidade é exemplo para o mundo de democracia. Democracia, senador Zambiase, que precisa ser retemperada. Se eu der um corte do Brasil contemporâneo de 30 para cá, nós já tivemos revoluções, estado de guerra, golpe de Estado, presidente que suicidou, presidente que renunciou, expurgos, exílios, constituintes, constituições outorgadas, e chegamos na nossa democracia de 88. Mas, senador, a democracia não se sustenta só no ato de votar e ser votado. O Brasil precisa crescer, distribuir renda e precisa ter uma democracia de verdade. De verdade, que os mandatos efetivamente não sejam a custo de ouro,
mas que represente a vontade do povo e que haja um parlamento com interação com a sociedade. E por isso eu saio desta casa com a certeza de que nós vamos, Pujol, avançar nesta interação diária com a sociedade. Nesta sociedade que precisa cada vez mais fazer sintonia com o seu parlamento. E tenha certeza também de que esta casa, que teve tradições de homem como Alberto Pasqualini, como André Foster, como Aloysio Filho e tantas outras figuras que por aqui passaram. Pois eu quero dizer que eu posso até ocupar outros cargos. Eu que vim de tão longe, que eu olho ao final desse discurso, quando aqui cheguei, daquela maneira, tantos rostos que hoje eu não me lembro mais, de tantas campanhas que participei e que perdi, de outras que ganhei. Eu me lembro de tudo isso, de mulheres com filhos no colo, um sinal de esperança enorme naquele voto que ia depositar. Pois eu quero continuar com esperança nessa democracia, porque a democracia tem que ser mais do que isso. Eu não posso votar e continuar passando fome. Eu não posso votar e continuar debaixo da ponte. Eu não posso votar e o país crescer e o bolo desse país ser distribuído sempre para os mesmos. Que bom que o Brasil volte a crescer no ano que vem. Tudo se indica que cresça. Mas tem que crescer e tem que distribuir riqueza para aqueles que mais precisam. É verdade que o Brasil incluiu muitos que até então não estavam incluídos. Mas eu quero encerrar esse pronunciamento, estas impressões, da nossa caminhada. E eu estava ontem fazendo algumas leituras e eu fiz várias citações, já era para ter feito uma, segunda, não fiz, mas vou fazer a final, que eu achei fantástica, que é do nosso querido e sempre poeta Drummond, que diz que as coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. As coisas findas, mais do que mais lindas, essas ficarão. Um abraço a todos, viva Porto Alegre! Prestigiam esta solenidade também o senhor secretário adjunto de Turismo, Raul Mendes da Rocha, senhor Ivandro Medeiros, membro da executiva do Partido Trabalhista Brasileiro, senhor assessor parlamentar do Comando Militar do Sul, coronel Marcelo Cantagalo, senhor secretário municipal de Gestão e Acompanhamento Estratégico, Clóvis Magalhães, senhor presidente do Conselho de Cidadãos Honorários de Porto Alegre, Carlos Alberto Pipe da Mota, senhor secretário do Planejamento Municipal de Porto Alegre, Márcio Binzeli, senhor Flávio Presser, diretor do DEMAI, senhor vice-presidente da Federação, Carlos Alberto Macchi, senhor presidente licenciado da Fracab, Ivo Fortes, senhora Estamatula Vardaramatos, diretora da empresa VTC, senhor presidente em exercício da OAB, Jorge Fernando Estevam Maciel, senhor representante da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, Joel Fishman, senhora coordenadora do Orçamento Participativo, Marília Fidel. Com a palavra, o senhor presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Neucir Tessaro. Anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor prefeito municipal em exercício, Dr. João Batista Link de Figueiredo. De Figueira, desculpe. Tarefa árdua falar depois do Melo, né? Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Neucir Tessaro, homem público experimentado e que com certeza saberá dignificar o cargo que a partir deste momento ocupa, em nome de quem cumprimento a todos e a todos os vereadores eleitos para a gestão que acaba de ser empossada. Excelentíssimo senhor vereador Sebastião Melo, homem público que em seu mandato como presidente dessa casa não representou somente um partido político ou seu próprio mandato, e sim uma instituição política de natureza ímpar em nossa jovem democracia, como é o nosso Legislativo Municipal. Em nome de quem saúdo
todas as autoridades aqui presentes e já nominadas pelo protocolo, senhoras e senhores, colegas de secretariado municipal, senhoras e senhores da imprensa, senhoras e senhores. Estamos aqui hoje para presenciar e legitimar o ato de posse do excelentíssimo senhor vereador Neucir Tessaro, como presidente da Câmara de Vereadores do município de Porto Alegre. Estamos aqui, portanto, para uma celebração. Essa solenidade é uma celebração da democracia que permite que nos expressemos, celebração do fato dessa instituição, que é o esteio e garantia da cidadania e da soberania popular no âmbito local, no âmbito do município de Porto Alegre. O município é o local onde vivem as pessoas e, portanto, é o palco da vida política da comunidade, da participação política e direta da população. É o local de suas experimentações, de suas tradições, de suas inovações. É o cenário dessa solenidade. O município hoje é o centro fundamental do arranjo político institucional brasileiro. Sua relevância como local de organização e decisão fundamental da vida política e social da comunidade só faz ganhar relevo conforme se enraiza o atual arranjo democrático trazido na Constituição de 88. Como todos sabem, o texto da Constituição Federal produziu um arcabouço jurídico de promoção e preservação da noção de autonomia local, antes não verificada em nossa experiência constitucional. Concebeu o município como ente federativo, garantiu-lhe um campo de competências específicas, garantiu seu autogoverno, autoadministração, poder de autodeterminação legislativa, previu até mesmo a existência de uma Constituição no plano local. Mas do abstrato para o concreto, sempre há um caminho a percorrer. As leis não bastam, diz o poeta. Os lírios não nascem da lei. Meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. Em Porto Alegre, onde estamos e vivemos, é curioso notar como a frieza da estipulação normativa, geral e abstrata, teve o condão de mimetizar com uma experiência social rica, riquíssima, que dia a dia aprofunda e radicaliza a experiência das liberdades públicas democráticas. Sem exagero, é possível afirmar que nossas práticas locais têm surpreendido o mundo, têm sido objeto de admiração, debate e estudo em diversos quadrantes do globo. Na oportunidade de fazer essa saudação, quero aproveitar o ensejo para celebrar, exaltar essa nossa experiência política tão bem representada na composição plural do plenário da sua Câmara de Vereadores. Hoje, o município não apenas possui competências de relevo paritário dos estados e da União, mas é o único ente federativo capaz de qualificar-se por aquilo de melhor que a experiência social pode entregar aos entes públicos. Refiro-me à proximidade com as pessoas que incrementa e dinamiza a atuação dos dois poderes do município, mas de forma especial integra e exprime-se pela atuação das senhoras e senhores vereadores. A vida política no âmbito do poder local ganha todo o significado que se pode colher dessa experiência de contato com a iniciativa própria do munícipe, informada do espírito cívico pelo bem da comunidade. No âmbito local, as trocas sociais são mais intensas e existe efetiva relação de pertencimento com aquilo que é objeto das preocupações públicas. Só com tal nível de envolvimento cidadão é possível semear o terreno para o surgimento de experiências como os conselhos populares do prefeito Alceu de Deus Colares. Só no ambiente da cidade se concebe o desenvolvimento, com toda a sua complexidade, dos fóruns do orçamento participativo, durante as gestões do prefeito Olívio, Tarso, Raul Ponte e João Verli. Apenas no leito dessa experiência social é possível hoje sedimentar as estruturas da governança solidária local do prefeito José Fogaça.
Essas são experiências e criação históricas de toda a nossa comunidade em comunhão com os poderes públicos. Pertencem a todos, a todas as pessoas e a ninguém em particular. Mas nada do que Porto Alegre construiu na sua experiência democrática posterior ao último período autoritário seria possível sem a participação permanente e decisiva dessa casa. Não importa o quanto dinâmica, espontânea, inventiva seja a vida política da comunidade. Seus cidadãos precisam de instituições políticas permanentes a lhes velar e garantir. Mas ressalta-se, a cidadania precisa de instituições democráticas com origem na soberania popular e dirigidas ao atendimento das necessidades e demandas da soberania popular, pois a cidadania necessita de instituições que sejam também de todas, de todos e de ninguém em particular. Jamais será demasiado lembrar que onde estamos e o momento que vivemos tem um passado nada saudoso. A amarga lembrança, no entanto, não pode jamais abandonar a nossa memória. Nossa exaltação do poder autônomo local não quer parecer a exaltação de uma entidade mítica, surgida no contexto de nossas vidas por mágica ou concessões divinas. A nossa democracia local, plural, popular, autônoma, soberana e criativa é uma construção histórica. Nem sempre foi essa instância da cidadania em que a transformamos. O surgimento da instituição municipal como ente da administração pública no Brasil deu-se através de Portugal, que, inspirado nas instituições já existentes na Europa, decidiu instituir tal modelo em sua colônia sul-americana como forma de aumentar sua soberania no vasto território luso-brasileiro. O histórico do tortuoso caminho percorrido ao longo dos anos revela a importância que o município guarda na organização social do país que hoje vivemos. Conforme o professor Andreas Krell, em artigo que compara o surgimento das estruturas municipais no Brasil e na Alemanha, o nascimento da estrutura municipal no país remonta a 1821, data em que as estruturas rurais existentes, locais onde efetivamente viviam os poucos e pobres cidadãos brasileiros, foram estruturalmente organizados em verdadeiros centros administrativos e comerciais locais, as cidades, que reuniam as mais diversas fazendas da região e eram comandadas por proprietários de terras no local. Em tais centros, nessa época, as câmaras locais, embriões do poder legislativo, como hoje conhecemos, eram as verdadeiras detentoras do poder de ordenação política do Brasil colônia, inclusive exercendo funções que formalmente eram de competência dos entes estatais superiores das 12 capitanias hereditárias. Com o passar do tempo, o município brasileiro adquiriu grande importância a ponto do imperador Dom Pedro I fazer questão de que a Constituição da Independência do Brasil de 1824 fosse apreciada e aprovada pelas câmaras municipais, como forma de legitimar a primeira Carta Magna da Independência do Brasil. Pontes de Miranda, ao comentar a estrutura político-administrativa do Brasil de então, assim se dizia: se a capitania dividia, o município organizava. Aquela era a simetria de centro, política e exteriormente imposta e, portanto, artificial, contra a qual trabalhava, organizando a realidade que a vida econômica e moral, a fazenda, célula do município brasileiro. Entretanto, dita autonomia municipal, surgida formalmente em 1824, foi drasticamente alterada já em 28, momento em que o município passou a ser subordinado aos governos das províncias e declarado como meras corporações administrativas. Tal situação de subordinação hierárquica às províncias e, posteriormente, aos estados, perdurou na vida política do país até há bem pouco tempo, em que, pese a Constituição Brasileira de 91, tenha garantido em seu artigo 68 a autonomia formal e material dos municípios perante os demais entes federativos. Contudo, tal autonomia formal não tornou-se realidade em função do Pacto Federativo, realizado à época, de cima para baixo, sem respeitar as diferenças inerentes de cada localidade e que tratavam como iguais situações e localidades flagrantemente desiguais. Tal estrutura hierarquizada, que fragilizou o ente municipalista na ordem política nacional, favoreceu o surgimento do coronelismo. Prática esta, aliás, ainda bastante presente em locais distantes do nosso Brasil,
onde os chefes das famílias mais poderosas de determinada região ditavam as ordens, substituindo muitas vezes a figura de governantes locais, uma vez que eram eles investidos de poderes militares absolutos sobre a população carente que em suas terras vivia. Pode-se dizer, portanto, que a propalada autonomia municipal de 91 veio, ao contrário do que se imaginaria, fortalecer a atuação de políticas de pequenos grupos extremamente egoístas e autoritários. Nas palavras do professor Andreas Krell, durante muito tempo, o conceito do poder local assinalou no Brasil o exercício de domínio fático por parte de elites regionais e locais tradicionais que não foi legitimado nem controlado pelos órgãos políticos existentes. O poder local agia dentro de um vácuo, quase impenetrável para o poder estatal na base da vontade popular. Até os anos 30 do século XX, o municipalismo brasileiro não era a expressão da crescente luta de uma burguesia próspera nas grandes e médias cidades, por uma maior influência política, como acontecia na Europa, mas representava, antes de mais nada, uma briga pelo poder entre as oligarquias do centro e das diferentes regiões do país. Já no século passado, o percurso histórico, após a década de 30, contou com tímidos avanços e dramáticos retrocessos contra as liberdades públicas em nível local, na verdade, em qualquer nível. O período autoritário mais recente deixou marcas indeléveis, que até hoje podem ser sentidas no tecido vivo da sociedade. Felizmente, podemos acreditar na consolidação da democracia, que hoje titulamos. Por exemplo, se podemos citar Dilma e Serra, dois ex-perseguidos políticos que despontando como prováveis presidentes da República. Nada do que passou deve ser esquecido. Devemos ser gratos aos atores sociais que, ao longo do tempo, produziram a mudança que hoje é a nossa realidade institucional. Hoje nos cabe a honra de realizar a democracia que foi construída a duras penas. Venho de uma casa que se destaca por sua atuação eminentemente técnica e com orgulho a represento. Mas acredito, tenho a convicção que nenhum conhecimento técnico, expertise ou excelência em qualquer campo do conhecimento substitui a política e a atuação dos políticos livres. E nessa toada, rendo às senhoras e aos senhores minhas mais sinceras homenagem e confesso certa dose salutar de inveja quanto ao relevante papel desempenhado nessa instância de realização da cidadania. A nossa atitude, a atitude de técnico que se afasta do mundo para pensar em uma atividade solitária, para buscar soluções, deve ser saudada como uma busca de um método analítico adequado, como busca de soluções e respostas qualificadas pelo um correto distanciamento do objeto de investigação. Mas nós, os técnicos, nesse ambiente, tendemos a considerar o homem no singular, e assim tendemos a ignorar ou interpretar erroneamente a experiência da liberdade política, a forma mais sublime da liberdade. Às senhoras e aos senhores, cabe a tarefa de dirigir essa instituição na sua ação pública, que Hannah Arendt define como vir a público em palavras e atos na companhia de seus pares, iniciar algo novo, cujo resultado não pode ser conhecido de antemão, fundar uma esfera pública, res pública ou república, comprometer-se com e perdoar os outros. Texto de A Promessa da Política. Não interessam as dificuldades do presente e do futuro, não interessam as virtudes e características deste específico conjunto humano que hoje titulariza a representação dos munícipes. Em qualquer circunstância particular e momentânea, vivenciada por essa casa, o que importa é lembrar sempre, ressaltar e exaltar que essa é a casa da liberdade pública, da liberdade política. Para além ou após o momento eleitoral, esse é o local permanente da participação política direta da comunidade, da liberdade de expressão política duramente conquistada. É a casa do diálogo, é a casa da tolerância. Tolerância. A respeito desse tema, não poderia deixar de citar o saudoso professor Paulo Freire, que define com maestria como uma qualidade essencial da sociedade. Em Pedagogia da Tolerância, um texto escrito pelo mestre em 21 de abril de 97, a respeito do assassinato do índio Patajó Galdino, Freire fala da tolerância como pedagogia,
que é da educação e da democracia, e não de uma tolerância pura como condescendência ou indulgência. Afirma que a tolerância não pode ser um certo favor que o tolerante presta ao tolerado. O primeiro, uma pessoa disposta a perdoar por bondade ou benevolência, ao segundo, pessoa em situação de inferioridade. Nessa explicação da tolerância está contida a desconfiança do tolerante, quando não a certeza de que possui uma condição de superioridade de classe, de raça, de gênero, de saber, em face do tolerado. Este, por sua vez, espera o tolerante, deve humildemente revelar sua gratidão à bondade tolerante. Diz Paulo Freire: não é dessa tolerância, nem tampouco desse tolerante que falo. Falo da tolerância como virtude da convivência humana. Falo, por isso mesmo, da qualidade básica a ser forjada por nós e apreendida pela assunção de sua significação ética. A qualidade de conviver com o diferente, não com o inferior. A tolerância verdadeira não é condescendência nem favor que o tolerante faz ao tolerado. Mas ainda, na tolerância verdadeira, não há o ou o a que tolera e o ou o a que é tolerado. Ambos se toleram. É verdadeiramente uma honra estar aqui e poder participar de uma solenidade democrática em uma casa hoje democrática de transmissão da função entre representantes ungidos pelo mecanismo de nossa democracia. Que a tolerância, o amor, a humildade e também a combatividade, a coragem e o destemor de nossa comunidade possam ilustrar nossa ação pública no ano que principia. E desse ano, ao final dele, possamos colher uma nova página de conquistas, de inovações e de construção da vida. Muito obrigado. Convido o vereador Mário Manfro, vice-presidente dessa casa, a assumir os trabalhos. Anuncio diretamente o pronunciamento do nosso presidente, o vereador Neucir Tessaro. O mapa. Olhe o mapa da cidade como quem examinasse a anatomia de um corpo. É nem que fosse o meu corpo. Sinto uma dor infinita das ruas de Porto Alegre, onde jamais passarei. Há tanta esquina esquisita, tanta nuance de paredes, há tanta moça bonita nas ruas que não andei. E há uma rua encantada que nem em sonhos sonhei. Quando eu for um dia desses, poeira ou folha levada, no vento da madrugada, serei um pouco do nada, invisível, delicioso, que faz com que o teu ar pareça mais um olhar. Suave mistério amoroso, cidade de meu andar, deste já tão longo andar, e talvez de meu repouso. Excelentíssimo senhor presidente em exercício desta Câmara Municipal, meu amigo Mário Manfro. Excelentíssimo senhor prefeito em exercício, Dr. João Batista Link Figueira. Excelentíssimo senhor representante do Senado Federal, senador Sérgio Zambiase. Excelentíssimo senhor secretário estadual de Administração e Recursos Humanos, Eloy Guimarães.
Neste ato, representando a Sua Excelência, a governadora do Estado do Rio Grande do Sul, Ieda Cruzes. Excelentíssimo senhor representante da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Luiz Augusto Lara. Excelentíssimo senhor vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Roque Miguel Funk. Excelentíssima senhora procuradora de Justiça, doutora Simone Mariano da Rocha. Excelentíssima senhora defensora pública e geral, doutora Maria de Fátima Záquia Paludo. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Federal da 4ª Região em exercício, desembargador Elcio Pinheiro de Castro. Excelentíssimo senhor vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro César Miola. Excelentíssimo senhor diretor do Foro de Porto Alegre, juiz de direito, doutor Carlos Piquinetti. Excelentíssimo senhor deputado federal, Vieira da Cunha, que representa e o qual eu cumprimento aqui a todos os deputados federais presentes. Excelentíssimo vice-prefeito de Campo Belo do Sul, Adair Tessaro, ao qual eu cumprimento a todos os vice-prefeitos aqui presentes. E excelentíssima senhora Ilzete Tessaro, vereadora de Campo Belo do Sul, a qual eu, em seu nome, cumprimento a todos os vereadores aqui presentes. Senhoras e senhores, o poeta Mário Quintana, que como tantos nos adotou como sua casa, a cidade de Porto Alegre, resumiu em seus belos versos a síntese da cidade grande e de seus conflitos. Em seus apontamentos de história sobrenatural está o poema declamado por Quintana, que expressa esse amor por Porto Alegre e também as contradições dessa nossa ou de qualquer outra cidade grande e de tudo que ela é feita. Conflitos, contradições, divergência, mas também beleza, amores e empatias. Porto Alegre é uma cidade acolhedora. Acolheu a mim quando aqui cheguei, vindo da minha laje, Santa Catarina. Acolheu o meu antecessor, vereador, ex-presidente dessa casa, Sebastião Melo, quando veio lá da sua Goiás. Acolheu e acolhe diariamente milhares de pessoas que para cá acorrem em busca de trabalho, de abrigo, de dias melhores, de estudo, de oportunidades, de uma chance. Porto Alegre é uma cidade de paz, é uma cidade de encontros, é uma cidade plural. E assim que quer e deve permanecer por nossos esforços e nosso dever cívico. Pois são destas legítimas, democráticas e diversificados aspectos que emerge aquele que talvez seja o papel preponderante de uma Câmara de Vereadores, como a de Porto Alegre. O de negociar, ordenar os conflitos dessa cidade grande. Eis aqui, nobres colegas, o primeiro papel a que me proponho na missão que vossas excelências me incumbiram a partir de hoje. O de mediar interesses legítimos dos setores organizados da sociedade. Interesses legítimos da sociedade e o poder público. Sem deixar em plano secundário a igualdade legítima, democrática e indiscutível do papel do legislativo, exercido por nós e eleito pelo sagrado voto popular. A história da cidadania confunde-se em muitos com a história das lutas pelos direitos humanos. A cidadania esteve e está permanente em construção. É um referencial de conquistas da humanidade, através daqueles que sempre lutam por mais direitos, mais liberdade, melhores garantias individuais e coletivas. Ser cidadão é ter consciência de que se é um sujeito de direito, mas também sujeito de responsabilidades enquanto parte integrante de um complexo
organismo que é a coletividade, a nação, o Estado e a cidade. Não é por acaso, como observa a socióloga Bárbara Freytag, que cidade, cidadão e cidadania têm o mesmo radical latino que civitas. Qual seja o local onde o homem vive em conglomerado urbano, tendo certos direitos e deveres mutuamente respeitados. E assim ensina a teoria brasileira que o conceito de cidadão evoluiu no entendimento, na antiguidade clássica e na mera participação nos negócios da polis. O que então Benjamin Constant definia como liberdade antiga, passando a chamá-la de liberdade moderna, quando essa proteção dos indivíduos voltou-se contra o poder arbitrário do Estado, já então no século XIX. Nos dias de hoje, o conceito de cidadania inclui dois focos. Ainda segundo a Bárbara Freytag, em seu sentido integral, a cidade inclui os dois focos, o democrático e o liberal. A autodeterminação exercida na polis pelo povo soberano e as disposições que garantem a segurança e a integridade dos indivíduos. A cidadania é, por um lado, a capacidade de intervir no Estado e, por outro lado, de poder exigir do Estado o respeito e a plena concretização dos direitos individuais. As cidades, portanto, constituem provavelmente os mais notáveis e as mais engenhosas entre as intervenções e as invenções sociais da humanidade. E agora, caro prefeito José Fogaça, hoje aqui representado pelo prefeito, então em exercício, João Batista de Figueira. Estou citando o discurso de Vossa Excelência perante esta casa há exatamente um ano, quando tomava posse para o novo mandato e reafirmava alguns compromissos básicos de sua gestão. Aproveito sua avaliação que faço, minha, e reafirmo que o desafio gigante, complexo que são as cidades, entre as quais a cidade de Porto Alegre. Em tudo também um organismo vivo para avançar na pesquisa e para a busca de soluções, para a busca crescente de desafios. De fazer desta Câmara de Vereadores uma ferramenta ativa, solidária, diálogo e respeito permanente, a abertura eliminada para as construções sistêmicas e permanentes de soluções. Dentre as ações que pretendo empreender a mesa diretora, está o programa Câmara Itinerante, que muito foi feito em 2009, quando nós tivemos audiências públicas realizadas na cidade. Mas queremos, através de toda a nossa equipe, nossos vereadores, irmos até as 17 regiões do orçamento participativo da capital. E lá instalarmos a Câmara de Vereadores para ouvirmos, registrar, debater e encaminhar demandas, propostas e soluções para a comunidade. Descentralizar as ações de nossa ouvidoria pública, criando postos em bairros e em locais mais distantes, onde haja concentração pública, para que a população possa ter maior facilidade de dar suas sugestões, reivindicações e encaminhamento aos seus vereadores. Fazer com que os seus vereadores sejam os porta-vozes das cobranças, das melhorias, das suas reivindicações junto ao Executivo. Buscando ao mesmo tempo mais resultados, e assim buscaremos proporcionar a todos uma melhor eficiência para cumprirmos nosso mandato. Ainda buscaremos proporcionar que todos os porto-alegrenses e gaúchos possam acompanhar instantaneamente nossos trabalhos, nossas sessões, nossos debates de nossos vereadores, através, quem sabe lá, de uma TV de sinal aberto, ou ainda via internet na TV. Sei que essa não é tarefa fácil, senhoras e senhores. É que tenho a honra e, mais que isso, a responsabilidade de suceder no cargo o vereador Sebastião Melo, responsável por uma das mais profícuas gestões à frente do nosso parlamento. Se conseguir igualar-me a ela, em transparência, eficiência de gestão e democracia, poderei dar-me por satisfeito. Vereador Sebastião Melo, receba aqui, em meu nome pessoal,
e de meus companheiros de mesa diretora a homenagem pelo corajoso trabalho de 2 anos no comando desta casa. E saiba que nosso desafio estará completo se conseguirmos igualar o realizado por Vossa Senhoria, por Vossa Excelência. Senhoras e senhores, nesta casa realiza-se plenamente a democracia. Somos aqui, como Vossa Excelência, vereador em exercício, João Batista de Figueira, como Vossa Excelência também o prefeito José Fogaça, depositários da inteligência, da coragem moral e da estatura ética de pessoas públicas que aqui fazem crescer, com vitalidade, nossa tradição de retidão, civismo e amor à pátria. Hoje, cabendo a nós, seus sucessores, a responsabilidade de honrar, preservar esses valores. Temos a obrigação de fazer frente às expectativas populares e responder sempre à altura de suas demandas crescentes e objetivas. Assumo o cargo com total consciência destas minhas obrigações e decidido a corresponder aos anseios de meus pares e de todo o povo porto-alegrense, que sempre teve em sua Câmara de Vereadores o depositário de suas esperanças e aspirações. Quero, além disso, voltar o Parlamento Municipal para novos focos, sem descurar jamais os que, para nós, a democracia é mais do que um princípio de vida. Ela é a regra de convivência. A tolerância política, o pluralismo partidário e o respeito à legitimidade do outro e as instâncias comunitárias são regras intransponíveis em minha vida, que se dirá na gestão que mandarei à frente desta mesa diretora. Como disse, pretendo aqui iniciar um trabalho voltado para a educação ambiental, fazendo a Câmara Municipal um modelo entre os órgãos públicos de gestão ambiental. Com o auxílio da Prosempa, empresa especializada em TI de Porto Alegre, queremos iniciar um trabalho que vai desde o sistema de informática da casa, capaz de reduzir o consumo de energia elétrica, até o controle e o aproveitamento de lixo, reciclagem, racionalização no uso de papel. Enfim, trabalhar com o público interno e externo dessa casa para chegarmos a medidas de consenso capazes de produzirmos o entendimento que o ambiente é o bem maior que dispomos e que devemos preservá-lo. Senhoras e senhores, a população da cidade quer e merece justiça, segurança e inclusão social através da moradia digna. Moradia digna é trabalharmos com projetos, agilizarmos e desburocratizarmos todas as gestões públicas para retirarmos do nosso seio aquelas pessoas que hoje estão ali convivendo no lugar indigno, sem ter um teto, como aqui sangra o nosso coração quando temos aqui ao nosso lado a Vila Chocolatão, a Vila Qued logo ali. É muito importante fazermos nossa parte no legislativo, a desburocratização para a aprovação dos projetos, mas também cobramos do executivo uma agilização para a aprovação dos projetos e trabalharmos mais e mais e mais. Quem não tem teto não pode esperar. Também trabalharmos pelo pleno emprego, saúde e educação, elementos indispensáveis para o desenvolvimento e para a transformação de nossa sociedade. Para isso, exige-se dos homens públicos gaúchos criatividade e competência para superar os problemas que enfrentam. Saibam, Sua Excelência, senhor prefeito, que encontrará nesse presidente, assim como nesta casa, parceria para buscar as soluções que Porto Alegre reclama. Transparência continuar sendo a regra número 1 desta casa, não apenas por ditame de nossas consciências, mas pela crescente e positiva cobrança da sociedade, seja por suas instituições, seja pela imprensa livre. Subteremos nossos atos a atitudes, ao julgamento e à opinião pública, sem temor ou constrangimentos, convictos de que nada temos a nos envergonhar. Temos a convicção de que as relações deste parlamento com a sociedade, que representa então o caminho certo, não são perfeitas nem acabadas, mas estão no rumo de permitir cada vez mais a ingerência direta da sociedade organizada em nosso meio.
A tarefa em que aguarda é enorme. Vou exercer a presidência desse poder com diálogo. Quero radicalizar no diálogo, respeitar as diferenças políticas e ideológicas e colocando sempre em primeiríssimo lugar os interesses da cidade. Nada farei sem antes consultar os líderes das bancadas e de todos aqueles cujas medidas tenham impacto direto ou indireto, seja na administração desta casa, onde os funcionários são peça-chave, seja na aprovação dos projetos e leis. Não poderia encerrar esta manifestação sem destacar a permanente presença de um excepcional homem público que sempre inspirou e estimulou meus caminhos profissionais e meus primeiros passos na vida pública. Ao senador Sérgio Zambiase, eu quero aqui agradecer os 12 anos de confiança a mim depositados em minha vida pública por tudo onde passei. E faço aqui preito pelo exemplo de caráter, de retidão e de figura pública a ser admirado em seguida. Seja como amigo, como líder partidário e como exemplo ao presidir a Assembleia Legislativa. Queremos que o modelo da gestão que imprimiu no Parlamento Gaúcho possa nos servir também de inspiração na gestão democrática que pretendemos colocar em funcionamento na Câmara Municipal de Porto Alegre. Por último, devo reafirmar um princípio de vida. Exercerei a democracia em toda sua plenitude. Estarei de braços abertos para receber aqueles que buscarem esta casa, a busca de conforto, amparo, soluções, para suas mazelas, espaços, para suas queixas, soluções e para aqui discutirem os seus problemas. Agradeço a presença de meu irmão, Adair Tessaro, vice-prefeito de Campo Belo do Sul, de minha cunhada, Elisete Tessaro, vereadora da mesma cidade. Meu irmão que aqui representa os meus mais 10 irmãos. E tenho a certeza, Adair, que se nossos pais vivos fossem, hoje estariam muito felizes, pois poderiam ver o vice-prefeito da cidade onde viveram até suas mortes, em sucesso eleitoral com minha cunhada, e o presidente da Câmara da capital, a qual em 1970 me trouxe pelo braço para conhecer Porto Alegre e aqui seguir seus estudos, que lá não tinha, onde adotei esta cidade como a cidade do meu coração. Quero agradecer aqui a minha bancada, vereador DJ Cassiá, vereador Nilo Santos, vereador Marcelo Chiodo, vereador Brasinha, vereador Fernando, por terem confiado este cargo a mim. Quero ainda agradecer o meu partido, o Partido Trabalhista Brasileiro, na pessoa do meu presidente metropolitano, Elmer Braque. Quero aqui agradecer a minha mulher, Suzana, obrigado pelo apoio que tem me dado, pelo companheirismo de sempre. Aos meus filhos, Ana e Cristine, Annelise, Cristiano e Fernanda, e Jonathan, que hoje não pôde aqui estar presente, meus 5 filhos. Me perdoem pela ausência do convívio de todos esses anos. Muitas e muitas vezes deixei de estar no convívio de vocês para atender e fazer o papel de trabalhar por aquilo que eu escolhi, trabalhar pela sociedade e por aqueles que mais precisam. Eu amo a todos vocês. Eu quero que o grande arquiteto do universo ilumine meus caminhos para que eu possa cumprir essa jornada com retidão, sempre preservando
a todos, respeitando a todos e procurando fazer com que o bem maior seja o trabalho social. Obrigado a todos, obrigado meus amigos, minhas amigas, a todos que estão presentes, a família Demabiana, a todos que aqui estão presentes hoje, meus amigos. Obrigado pela atenção e que Deus nos ilumine a todos. Muito obrigado. Anuncio o retorno do senhor presidente, vereador Neucir Tessaro, à presidência dos trabalhos. Obrigado, querido. Sim. Aqui. Aqui, ó. Convocamos os senhores vereadores integrantes da 2ª Comissão Representativa da 15ª Legislatura para a reunião ordinária a ser realizada no dia 6 de janeiro, às 9h30. Também convocamos a todos os vereadores para a primeira sessão ordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária no dia 1º de fevereiro de 2010, no horário regimental. Convidamos todos os presentes para ouvir o hino rio-grandense, interpretado pelo cantor Edu Covara. Vamos lá. Está lá. Como a aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância, nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo.
sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Agradecemos a presença de todos e declaramos encerrados os trabalhos dessa sessão especial.